Joguinho de Lara Croft de 2013. Bom, qualidade gráfica, FPS, resolução, isso tudo aí vai impactar no seu bolso no final das contas. E isso que eu vou falar no vídeo meio que faz alguns entusiastas de PC torcerem o nariz, porque foge um pouco aí da supremacia mostrada na plataforma de PC, que realmente existe. E muitas pessoas se ofendem se você cogitar não rodar o jogo em PC no Ultra, com altas taxas de quadro, ou com todos os efeitos ligados e etc. Engraçado que quando algumas pessoas vão testar o poderoso hardware, para eles valem diminuir o filtro MSA 8X para FXAA, por exemplo, porque ainda continua no Ultra, né? Isso aí, na minha opinião, é só o ego justificando alguns valores no hardware que algumas pessoas gastam. Mas o quão pesado é o Tomb Raider 2013? O Xbox 360 rodava o jogo em resolução de 720p e em 30 fps. E a versão Definitive Edition lançada depois pro PS4 e pro Xbox One, ambos rodavam o jogo em 1080p. Mas o PS4 eu conseguia alcançar 60 fps. E alcançar não significa manter constante, sempre ali naquela taxa de quadros. E o Xbox One, aparentemente, o desenvolvedor optou por deixar o limite ali em 30. Talvez para evitar por problemas de oscilação, mas aí não vem ao caso. Um vídeo que eu vi do Digital Foundry mostra mais ou menos isso, porque o Xbox One, como ele fica travado ali em 30, dificilmente você encontra oscilações. E na versão do PS4, por mais que passe de 30, mas sei lá, eu acho que aquelas oscilações ali incomodam um pouco mais. Na maior parte do tempo não fica ali em 60, né? Mas aí, talvez por alguma folgazinha ali de hardware que o console possa ter, que pelas especificações técnicas até tem, né? Talvez por esse motivo eles optaram por deixar o jogo sem essa trava em 30 também. No decorrer do vídeo eu fiquei mexendo bastante aí nas opções gráficas, mostrando que mesmo quando você liga tudo aí, o jogo fica bem complicado de rodar. Ele fica muito com os quadros muito abaixo de 30 aí. E a minha sacada é ficar tentando encontrar, na verdade, quais são os efeitos que causa maior impacto aí no desempenho do jogo. Nessa parte aí eu ainda deixei. Depois eu desligo aí o FXA para ver se dá uma folgazinha. Mas até que nem altera tanto, né? Depois eu dou um ajuste ali no Riva, travando em 30. Porque ali tava dando 30 e pouco, quase 40, e a placa sempre em 99%. Essa aí é a folga que eu comento às vezes nos vídeos. É deixar essa placa sem estar sempre no seu máximo. Primeiro, para manter o frame passing ali acertadozinho, né? Dos quadros, todos os quadros sendo entregues no mesmo tempo. E evitar aí algumas vezes a placa ficar em 99%, porque em alguns momentos pode ser que a queda de quadro seja por falta de recurso da placa para você estar rodando o jogo em determinada quantidade de quadros que você quer. Depois eu mexi ali na sombra, deixei no normal, porque já nessa parte aí já estava deixando a placa um pouquinho pesado para rodar. Desligando ali a sombra, deixando no normal, ela já começou a ter uma folga. E isso deixa uma margem interessante ali para você não ter nenhuma queda repentina aí no desempenho da placa durante o gameplay aí. Eu estou jogando com controle aqui também. Vê que fica bem lisinho o jogo, mesmo estando em 30. Eu digo, quando eu falo de liso, é que você não tem nenhum tempo diferente entre um quadro e outro. Essa uniformidade é uma coisa muito interessante para você estar sempre mantendo isso na hora que você vai jogar.
tinha deixado o FXA desligado também. Eu desliguei o FXA e o pós-processamento. Olha como que diminui o uso da placa. O pós-processamento foi um dos efeitos que eu mais achei pesado aqui para a placa. A placa já fica bem mais ociosa, né? Fica usando ali metade da capacidade dela. Não precisa também deixar que ela fique trabalhando tão baixo assim. E mudando a resolução para 1440p, mantendo lá um preset gráfico, o jogo ali cai ainda mais um pouco, fica 30 e poucos %. Essa folga aí, já batendo 30 e poucos %, já me deixa mais tranquilo para aumentar, por exemplo, pós-processamento e ligar um AA mais pesado, já para compensar o problema aí de resolução que fica menor que o 4K. Já dá para perceber que o consumo da GPU já sobe bastante. Aumentei mais um pouquinho o AA aí. E aí olha como que sobe de novo o consumo da placa. Então, sei lá, cara, é bem difícil encontrar alguém falar sobre isso. Até fala, mas não diretamente como eu tento falar um pouco aqui. Para usar essa ferramenta do MSI Afterburner aí, para você monitorar um pouco, que ajuda bastante se você quiser manipular melhor os efeitos dos jogos. Depois aí eu libero o Riva de 30 para 60. Aí ó, esses FPS que passa de 30, quando eu estava travado, é justamente para fazer com que a placa não fique em 100%. Ela fica ali com um uso menor, para numa eventual cena mais complexa, justamente não haver a queda de quadros naquele alvo que você estipula, né? Aí eu coloquei para ficar mais próximo aí de 60. Ainda dá para desligar alguma coisa para não ter aquelas quedas que teve agora há pouco. Cara, esse jogo é muito massa. Eu lembro que logo que saiu para PC, eu acho que eu tinha, não sei se era uma 550 Ti ou era já 760. Hey, Laura, you're gonna need to find the communications console. It'll look like a bunch of old switchboards. Okay, I'll let you know when I find it. Ó, nessa parte já fica oscilando demais. Isso aí eu acho que atrapalha demais. Desligando o pós-processamento. Olha a diferença do frame time. Ainda ficou pesado ali. Acho que é por causa do AA que eu deixei ligado. Provavelmente se eu tivesse colocado em FXA ficaria melhor. Esse jogo mesmo tendo essa visão aí de mirar bem estilo mouse, eu ainda prefiro jogar no controle. Mesmo sendo ruim também na mira. Olha lá, em vários momentos a placa fica no máximo dela. Tem umas oscilações ali no frame rate. A mira é muito ruim também. Depois da parte aí que eu tirei na galera,
Que eu diminuí lá o FXAA. Olha lá. Já cai bastante. Isso aí causaria menos perda de desempenho ali nas partes da batalha aí com os capangas. E eu acho que mostrar um pouco isso talvez ajude o pessoal a calibrar melhor o jogo em casa. O pessoal que quer jogar mesmo e tal. Eu tô testando aí com as resoluções um pouco altas, porque para ficar mais... Pelo menos para mostrar um pouquinho que dá pra se dizer que o jogo de 2013 também pode ser pesado, né? E depois eu coloquei esse trecho do início aí, eu acho que é a mesma parte do comecinho do vídeo. Porque eu achei interessante uma situação que acontece mais pro final, na caverna. Eu consegui deixar aí, eu deixei um preset para os 60, né? Para os 60 quadros. No caso eu tinha colocado em 4K de novo. Nessa parte dessa caverna aí. Porque o jogo ele consegue, eu consegui deixar num preset para ficar bem estável aí. Mas tem uma partezinha do script do jogo que dá uma doideira no desempenho, que dá meio que um close, aí pesa bastante. Eu esqueci de colocar de mostrar como é que tava as opções gráficas antes. Tinha deixado o AA desligado e o pós-processamento também estava desligado. O efeito dos cabelos dela eu nem cogito tirar, porque eu acho que esse 3FX desligado fica muito zoado o cabelo dela. E eu já me incomodo. Eu acabei esquecendo de desligar para ver o impacto que dava. Mas nem lembrei. Mas tá bom. Essa parte que vai mostrar o lobo, provavelmente foi o efeito do cabelo, que como tá com um close maior aí, fica zoadão ali o frame passing também do jogo. Mas para ver que em determinadas situações pode acontecer uma carga muito alta aí do hardware. Mas foi um caso bem isolado aí do jogo. Como eu não tava com save nessa mesma parte, eu ia ficar voltando sempre pra ir pra ver o que dava pra desligar. Mas aí eu deixei pra lá, dá muito trabalho. Bom, acho que é mais ou menos isso. Mais um vídeo aí mostrando algumas dicas que eu acho interessante no PC e valeu!